ficar um pouco aqui no Brasil com a sua dissertação, depois iremos mais adiante, mas começando ali pelo início da dissertação, coisa assim. Como é que foi na prática, né? Porque isso aí envolveu políticas de governo, né? Política de Estado, política de governo, envolveu iniciativas, legislações e organizações e tudo mais. Foi uma, vamos dizer, cruzada que psiquiatrizou a educação num dado momento. Como é que foi na prática no Brasil, nas suas, vamos dizer, origens históricas, raízes? Como é que foi essa prática de psiquiatrização da educação no Brasil? Como foi aí o movimento, os expedientes e coisa assim? Certo. Tá, então o que a gente pode verificar, assim, pôde verificar na pesquisa, é que o processo de psiquiatrização da educação, na realidade, foi desdobramento do processo de psiquiatrização geral do Brasil, da sociedade. Tá. Né? A psiquiatrização na educação foi desdobramento disso. E ele teve seu ponto de partida, na realidade, a partir do processo de transição do Brasil Império para o Brasil República, né? Até porque teve algumas coisas, né, nessa transição que deram essas condições de possibilidade, né? Uma delas, né, até tu mencionaste que no Brasil República que o direito e os deveres relativamente à criança vão ficar mais em poder do Estado e é destituído o pátrio poder, que era o que preponderava no Brasil Império. O pátrio era família, né? Exatamente. O pátrio família, que era o imperador no domínio da família, como o monarca absoluto era o absoluto no domínio do Estado, né? Como, sei lá, o imperador dizia, o Estado sou eu, o pai de família dizia, a família sou eu. Quer dizer, do portão para dentro o Estado não entrava para garantir direitos a ninguém, nem a mulher, nem as crianças. Exatamente. É isso? Tá. E com o Brasil República, exatamente essa situação é ultrapassada, porque quem, vamos dizer assim, vai dizer por último a respeito da condição da criança vai ser o Estado, certo, e não a família. Sim, em caso de abuso, o Estado intervém protegendo a criança, assim como protegendo a mulher. Exatamente. Então, mas isso colocou o quê? A necessidade de se formular políticas públicas a respeito exatamente dos direitos e dos deveres da criança. Né? Nesse processo aí é que vai vir o quê? Vai vir todo um movimento que é designado movimento de higiene pública. Tá. Né? Que é um movimento que vai cuidar de atender todos os aspectos de saúde e doença, no caso, né? O saneamento básico das cidades, como deve ser organizado as metrópoles, enfim, tudo mais. E dentro disso vai estar inserido o movimento de higiene mental. Higiene mental. Seria o que se cuidaria da saúde mental das pessoas de modo geral e especificamente das crianças. Então o problema de dificuldades de aprendizagem, os problemas emocionais das crianças, os problemas emocionais das mulheres, principalmente as histéricas, passaram a ser um problema de higiene. Exatamente. Junto com os outros problemas todos de higiene. Exatamente. Então higienizar quer dizer limpar, né? Higienizar quer dizer limpar, e limpar para prevenir. No caso da higiene mental era prevenir o quê? No caso, em relação às crianças, a higiene mental se tratava de prevenir, de tornarem-se adultos bandidos, adultos pervertidos, adultos que fossem corruptos, vamos dizer assim, a uma sociedade sadia. Certo. Então, prevenir em termos de higiene mental e na direção do eugenismo. Certo. Né? Que tem a ver com a psiquiatria, porque naquele contexto a gente vai ver que a psiquiatria é uma psiquiatria eugenista e racista. Sim, quem implantou o eugenismo no Brasil foi um psiquiatra. E o movimento psiquiátrico é um movimento racista. Porque ele tem suas raízes no racismo, a frenologia, né, a craniometria do italiano Cesare Lombroso, certo? Que se apropriou, vamos dizer assim, tomou o espaço
para a psiquiatria o espaço da medicina legal italiana e com a substituição em França da escola do François Foderet e do Ambroise Tardieu, que eram uma escola de medicina legal republicana que fazia as perícias médicas, garantindo os direitos de cidadania das mulheres, das crianças, atestando os abusos, os maus tratos contra as crianças e tal, para que os responsáveis fossem punidos. Essa escola, aí, por volta dos anos de 1880, por reação dos saudosos do antigo regime, com as facilitações de Charcot, sua escola e tal, fizeram entrar na França a medicina legal do César Lombroso, que é baseada exatamente no racismo do Gobineau, né, que vem do Tratado da Inigualdade Humana, lá de 1953 a 56. Né? Então, as raízes da psiquiatria mentalista, essa que é contestada e superada pela antipsiquiatria, que se desenvolveu a partir dos anos 50 do século passado, as raízes, a metodologia, todo o suporte teórico é expressamente racista. Já que eu falei no Gobineau, eu tenho aqui buscado na internet, está no livro O Inimigo Cordial do Brasil, do Herder, 1988, mas pode ser buscado na internet, do Conde Gobineau, só para dar uma ideia do que eram as ideias do Conde Gobineau no seu tratado de inigualdade das raças humanas, né? E para dar uma ideia de como ele encarou, entendeu e compreendeu o povo brasileiro, o que ele disse do povo brasileiro e de todo o povo latino-americano. Acho que esse texto aqui, que é básico para a psiquiatria no Brasil também, né? E para toda a mentalidade racista brasileira, que não foi tão pouca coisa e que não é ainda tão pouca coisa, né? O Arthur de Gobineau, um falso conde, que nunca foi conde, mas por conta dos serviços prestados à burguesia, sendo de origem plebeia, se deu depois o título de conde e foi, né? Claro, teve o silêncio dos nobres aí, porque acabou servindo, prestando bons serviços a eles, políticos, né? Ele chega ao Brasil em 21 de julho de 1869 e ele escreve a Marie Dragomy, na França. Ele escreve o seguinte a respeito do Brasil. Eu vou ler, está na internet, podem ler muito mais lá, mas eu vou ler aqui, só porque acho que é importante a gente, enfim, circular isso o máximo possível. Então, ele escreve: Simba, o marujo, conseguindo chegar à margem do rio, avistou montanhas cobertas de bosques compactos e, no meio de um vale, uma bela e grande cidade cujos monumentos lhe pareceram numerosos e imponentes. Ele se dirige até a cidade e qual não é sua surpresa quando percebe que a multidão de gente que de longe parecia povoar as ruas era, na verdade, uma multidão de macacos. Havia grandes e pequenos, novos e velhos, mas todos eram macacos, extremamente feios, fazendo caretas atrozes e circulando de um lado para o outro, uns apressados, outros não, todos lúgubres. Depois de muito andar a esmo de um lado para o outro, Simba chegou enfim ao alto de um bairro, onde avistou um grande palácio que julgou ser o rei deste povo. E, entrando nos pátios onde os macacos que passeavam nada fizeram para prendê-lo, penetrou nos apartamentos e, depois de atravessar várias galerias, teve uma agradável surpresa ao ouvir o som de uma voz humana. E, de fato, dirigindo-se para o lado de onde vinha a voz, entrou numa sala e viu finalmente um homem. E este homem lia o Alcorão, de modo que não apenas encontrara um ser de sua espécie, mas um ser com quem podia se entender. Aí ele escreve lá a sua dita madrinha: Suponho, madrinha, que com a aguda inteligência que a distingue, você adivinhou que Simba estava no Brasil, que os macacos eram os brasileiros e que o rei
era o imperador. 1869, o Conde de Gobineau, o doutrinador do racismo moderno, escreve isso a propósito do Brasil, quando aqui chega para serviços diplomáticos. Está no livro O Inimigo Cordial do Brasil, que pode ser visto na internet ou nas livrarias, o livro do Herder, de 1988, a edição brasileira. Bom, isso dá uma ideia, né, do racismo jogado contra o povo brasileiro por razão da mestiçagem, né? O Gobineau considerava os mestiços uma raça em decadência. Em decadência, quer dizer, a mestiçagem levaria a humanidade à decadência. Então era preciso impedir a mestiçagem. Para impedir a mestiçagem, então vieram políticas de higiene pública que procuravam impedir casamentos de nobres com plebeus e coisas assim, enfim, que procuravam impedir a mestiçagem de se multiplicar a todo custo, porque isso era degradar a espécie humana e degradar o povo. O Gobineau dizia que o Brasil não tinha futuro porque era um povo de mestiços. Essa ideologia racista do Gobineau evoluiu, foi ela que amparou o racismo alemão, o nazismo, que levou ao extermínio 6 milhões de judeus, como todos sabemos, em 21 de julho de 1941, né? Tinha a Sociedade Gobineau na França, exatamente para estudar toda essa posição racista. Ao amparo disso surgiu a psicologia mentalista em 1880, que veio exatamente até o nazismo de Hitler, até final da Segunda Guerra, né? E ao amparo disso se estabeleceu a inclusão da higiene de raça na proposta de higiene pública. Então, era daí o eugenismo, o limpar não só as cidades, mas limpar também o sangue, limpar para preservar a raça pura. Daí que no movimento de higiene, o movimento de higiene mental. É um movimento dentro do movimento geral de higiene da sociedade, né, que era necessário, né, para organizar a saúde pública, sem dúvida. Mas se inclui aí o movimento de higiene mental, que era higiene da raça. Então, separar, diagnosticar e separar, recolher, isolar aqueles que eram já dados por determinismo craniológico do Lombroso como sendo os criminosos e tudo mais. Daí que vem, por aí que vem a psiquiatria da educação, a psiquiatrização da educação, não é, Lara? Exatamente, porque agora quando tu estavas falando sobre esse eugenismo, não tem como distinguir ou separar a psiquiatrização da educação desse eugenismo, porque na base dessa psiquiatria está, né, esse racismo. Essa psiquiatra é racista e né, na pesquisa, quando eu fui verificar então os mecanismos da psiquiatrização, teve um elemento que foi fundamental, que foi a Liga Brasileira de Higiene Mental, que era exatamente vamos dizer assim, uma organização dos médicos psiquiatras na época, para exatamente, né, o objetivo deles era criar mecanismos para usar meios para passar essas ideias, esses ideais eugenistas, né, para prevenir, por exemplo, o risco da miscigenação, que era um risco, né? Eles falavam que havia o perigo da degeneração da raça. Certo. Essa degeneração da raça viria, porque tu irias misturar os brancos, que seria, né, a raça, né, boa, e os negros, no caso. Viria também, né, a possibilidade de ter, né, a degeneração, porque vai misturar aqueles que são mais alcoólicos, mas sempre isso de algum modo vinculado a essa ideia de raça, de situação social e tudo mais. Mas então, através da Liga, eles vão buscar intervir na sociedade de modo geral, e aí vai vir
a questão da introdução da psiquiatria na escola ou na educação. Porque onde é que vai ter mais condição, mais espaço para se intervir junto às crianças? Claro. Na escola. Sim. Então, nessa medida que então eles começam a estender, né, os braços deles até a escola, que é onde se vai tentar intervir para que intervir dentro desses ideais, porque uma coisa também que a gente pôde ver foi que essa Liga Brasileira de Higiene Mental seguia os mesmos princípios da Liga de Higiene Mental alemã. Alemão. Exatamente. Que era a Liga nazista, né? Sei. Então, nos seus preceitos. Tinha preceitos como, é melhor talvez esterilizar os homens que não sejam sadios e etc, etc. Então, as ideias, né, desde o Francis Galton. Certo, Francis Galton. Exatamente. Inglês, né? Tá. Uhum. Tá, mas isso aconteceu no Brasil pelos anos de... No início das décadas do início do século XIX, das primeiras décadas, das primeiras 3 décadas. 1920, por aí. A Liga Brasileira de Higiene Mental foi fundada em 1923. Tá, e tem alguma coisa em 1918, já em São Paulo, na Sociedade Cristã dos Moços, né? Exatamente, já tinham conferências realizadas por esses médicos. Conferências que eram realizadas exatamente com esse objetivo, né? Indicar, por exemplo, a melhor maneira de realizar os casamentos, por assim dizer, né? Exatamente com essa preocupação eugenista, que seria de misturar da miscigenação. Eles, por exemplo, tem o Dr. Juliano, ele sugere que numa dessas palestras que ele dá na sociedade, nos moços, que não é conveniente que, por exemplo, uma moça nervosa ou um moço nervoso se case com uma moça nervosa ou um moço nervoso, né? Porque isso vai trazer filhos nervosos. Então, quem devia casar com quem era orientado já. Exatamente, sempre com essa... Quer dizer, branca casar com afro, nem pensar, né? E assim por diante. O risco da degeneração. Claro, né? Era macaco. Ele considerava os afro macacos do governo. Então, aqui, numa das palestras, conforme o Lopes relata, né? O doutor Juliano diz assim... Juliano Moreira, esse. Juliano Moreira, o grande Juliano Moreira. Doutor Juliano Moreira e tal. É esse aí. Exatamente. Tá. Então ele diz assim, na última parte do seu trabalho, o doutor Juliano Moreira, o conferencista se ocupa da profilaxia dos distúrbios psíquicos hereditários, prescreve esterilizar alienados delinquentes. Esterilizar alienados. Veja bem, isso aí é lá pelos anos 20. Não é depois de Hitler, não, hein? Hitler nem estava no poder nessa época. Tá? Hitler é de 1930 para cá, 32. Tá? No Brasil, doutor Juliano Moreira, escrevendo isso aí. Por favor, Lara, lê outra vez, lê tudo. Então, na última parte de seu trabalho, o conferencista se ocupa da profilaxia dos distúrbios psíquicos hereditários, prescreve esterilizar alienados, delinquentes, degenerados, alcoólicos inveterados, quer como penalidade, quer como profilático. Quer dizer que, quando o senador da Mata aí andou propondo, ano passado, aí a esterilização, quer dizer, a castração dos pedófilos, só estava retomando isso aí, né? Quer dizer, bem, esterilização, né? Dos alcoólatras, enfim, dos degenerados. Claro que qualquer mestiço para eles era degenerados e coisa assim. Esterilização. Para não deixar procriar, para não deixar se multiplicar-se aí a insanidade mental, que para eles era biológica e devido à raça e à degeneração da raça. Quer dizer, quando hoje um professor diz na sala de aula que o problema psicológico é biológico e é hereditário, ele está professando essa tese aí do racismo, né? É importante que isso fique claro, porque parece que está sendo simplesmente científico. Não. Está sendo místico-racista, porque o racismo não tem nada de ciência. O racismo vem de obscurantismos e crenças primitivas que não tem nenhuma sustentação científica, o racismo. Exatamente. Né? E por isso essas pretensas explicações biológicas de distorções, vamos dizer assim,
da personalidade não tem nada de científico, porque nada foi constatado até hoje em termos de hereditário biológico, e é uma posição racista, né? Exatamente. Quer dizer, psiquiátrica, mas por ser da psiquiatria mentalista, aí anterior à Segunda Guerra Mundial, é racista. Isso é importante que fique claro ao longo de toda a educação. Eu não sei ainda, não sei por que ainda, com toda essa preocupação com as crianças, com os direitos de cidadania das crianças, com a infância, né, com os desdobramentos da infância para a vida adulta, como aí profissionais do direito e juízes até tematizam que é importante e tem que cuidar da infância para que não se desdobre daí o cidadão com problemas psicológicos, enfim, com personalidades distorcidas na idade adulta. E eu ainda não, quer dizer, eu não compreendo e acho que já era hora de a preocupação com o bullying e com essas coisas aí, também incluir a preocupação com a psiquiatrização. Porque o bullying é produto da psiquiatrização. Quer dizer, rotulou, é deficiente mental, é hiperativo, é disléxico, é autista, é isso, é aquilo, quer dizer, nada contra certos diagnósticos médicos, como, claro, a síndrome de Down, quando é devidamente diagnosticada e tal. Essa coisa de ter uma dificuldade da aprendizagem, já sair rotulando, como é comum acontecer nas escolas, simples professora, que nem psicóloga já sai rotulando que é hiperativo, que é disléxico, que é isso, que é aquilo. Bom, isso é uma prática de psiquiatrização, isso é atentado aos direitos de cidadania, atentado ao Estado republicano. Isso é atentado nazista, atentado racista contra a criança. Eu não entendo muito ainda por que nessa preocupação toda com a situação da educação, esse problema da psiquiatrização não tem sido mais tematizado. Se bem que no meio acadêmico sim, mas eu digo, aí na própria mídia não corre isso, né? Tá? Exatamente. E a gente, até tu tinha se perguntado antes, né, sobre a questão da prática psicoterapêutica. Na realidade também a gente encontra vários pacientes que na vida adulta acabam tendo vários problemas e muito sérios, muito pesados em termos psicológicos, e a gente vendo na base lá da história de sua complicação, via de regra, ou é comum, não sempre, óbvio, mas tem a função, algumas vezes, da psiquiatrização na infância, que acaba sendo uma coisa danosa para a constituição e infraestrutura de personalidade, porque uma vez rotulado, a criança fica sem chance. E não é só rotulado, então, né? É medicado também. Medicado, rotulado, aí ele fica sem espaço, né, de mediação, porque o tratam como um doente. E também porque submetido a um coquetel aí, psiquiátrico, é claro, ele não vai ter condição de estudar e tal, aí dizem que é problema mental quando é efeito iatrogênico, quer dizer, efeito da própria medicação. Há muitos casos aí de crianças cronificadas, na verdade, pacientes fabricados por diagnósticos levianos e coisa assim, não é? Exatamente. Tá. Isso é muito comum, né? Que é esse problema da psiquiatrização e daí da medicalização. Medicalização. Exatamente. Tá. Então, assim, isso, né, até os nossos forte, né? dias, Tentar resolver problema de aprendizagem com medicalização é forte, né? Uma criança ser mais esperta, mais ativa e tal, e medicar como hiperativa é forte, né? Exatamente. E tu percebe isso assim, né? Às vezes a criança, como tu mesmo falou, assim, ela é apenas mais esperta, né? Mais, como se fala, né? Criativa, mais arteira, até como se diz na linguagem comum. Aí os professores se incomodam ali com a criança, não sabe como se conduzir e tudo mais. Aí já colocam como sendo problema para a mãe, já dizem para ir no psicólogo, no psiquiatra, a criança já é levada e facilmente ela é rotulada ou diagnosticada. Claro, criança já se sabe, né? Na escola isso está mudando, mas nem tanto. Na escola a criança teve problema, o problema é a criança. O professor nunca está errado, a metodologia não está errada, a escola
não está errada, o que se ensina está tudo correto, não é problema de manejo de classe, não é falta de perícia do professor, não tem nada a ver. Houve problema, o bode expiatório, vamos dizer assim, o problema é a criança, não aprendeu, é disléxico, é por causa da criança, sei lá, ansioso, como aquela criança que você falou, não, o problema é ele que é doente. Quer dizer, a escola, o professor, a metodologia, a educação que se está praticando, nunca é o problema é sempre a criança que é, ao fim das contas, doente mental. Isso é psiquiatrização, né? Bom, é contra isso que se está indo, mas não o suficiente ainda, não é mesmo? Exatamente. Tá. É que isso exatamente fica na contramão dos outros direitos todos que estão sendo estabelecidos, né? Pois é. é. Que eu estava falando, né? Uma coisa é isso, que é a psiquiatrização que continua, assim. Exatamente. E por outro lado, tu identifica que tem toda uma situação, até na mídia aparece, né? Dos direitos que tem que ser preservados e tudo mais, mas esse aspecto fica à margem, né? Então, a gente buscou de ver das raízes para poder localizar como é que isso ficou tão inserido, né, no meio educacional, até em termos de mentalidade, desse modo, como tu falaste, que o professor, até sem se dar conta, sim, até às vezes, né, alienado, vamos dizer assim, continua exercendo uma psiquiatria racista sem perceber quando diz que é biológico, sem se que dar é conta, herança, né, e não claro, se julgando usando a ciência, porque está falando em biologia, quando está usando toda claro, essa mentalidade psiquiátrica aí que teve o seu início ali na década ali de 1920 e 30, nesses não resta dúvida, o esclarecimento das raízes socioantropológicas dessas coisas, como da psiquiatria, da psiquiatrização da educação, de tudo. O esclarecimento das raízes históricas nos leva a percebermos onde estamos, né? Senão acabamos, assim, no imediato, acabamos tudo como ciência médica, mas não sei o quê. Quando não tem nada de científico, doença mental, aí o Thomas Szasz está há 50 anos e não teve ninguém até hoje que apareceu, aqui tem uma doença mental. Ninguém, né? Uhum. Não tem como. Mas a pessoa, peraí, é a medicina que está dizendo, então existe. Não é? Existe tanto quanto elefante amarelinho, mas o fato de não se estudar a história, não se ver as raízes, não se trazer à tona essas coisas, claro que o nosso povo não vai descobrir isso. Uhum. Né? Então, pesquisas históricas como essa sua têm, claro, uma função relevante no interior da academia, abrindo linhas de pesquisas e tudo mais, e no interior da sociedade também, esclarecendo o que está acontecendo, o que aconteceu e por que não deve continuar acontecendo certas coisas, né? Não devem continuar acontecendo, não é isso?